Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Hoje, vamos mergulhar no Salmo 18, um hino de gratidão, força e vitória. Neste cântico poderoso, Davi exalta a Deus como sua fortaleza, seu refúgio e seu libertador. Se você tem enfrentado desafios, sentindo-se cercado por adversidades e em busca de um milagre, saiba que este salmo traz uma mensagem de esperança e superação para a sua vida. Mas antes de seguirmos, vamos elevar nossa voz em oração, pedindo ao Senhor que nos guie nesta reflexão. Senhor, clamamos a Ti como Davi clamou. Que as palavras dos nossos lábios e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, nossa rocha e nosso Redentor. Guarda nossos passos, livra-nos das armadilhas do inimigo e fortalece nossa fé. Ensina-nos a confiar na Tua justiça e na Tua proteção. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 18 foi escrito por Davi em um momento de profunda transformação espiritual e grande libertação. Ele havia sido perseguido por Saul durante anos, enfrentando desertos, traições e perigos. Mas Deus, com mão forte e poderosa, o resgatou e lhe concedeu a vitória. Com um coração grato, Davi compôs este salmo para testemunhar que o Senhor é fiel àqueles que nele confiam. Este salmo nos ensina verdades eternas sobre a proteção divina, a fé inabalável e a certeza de que Deus intervém quando clamamos por Ele. Hoje, muitos de nós enfrentamos medo, ansiedade e lutas espirituais, mas a palavra de Deus nos garante que Ele continua sendo nosso refúgio. O mesmo Deus que livrou Davi das mãos de seus inimigos está pronto para agir em nossa vida. Prepare-se! Ao longo desta mensagem, você descobrirá como o Salmo 18 revela os segredos da prosperidade bíblica, o poder da intervenção divina e o caminho para uma vida de bênçãos e confiança em Deus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração enquanto seguimos nesta jornada espiritual. A prosperidade na Bíblia vai muito além das riquezas materiais. O Salmo 18 nos ensina que a verdadeira prosperidade vem da presença de Deus, da sua proteção e do seu cuidado em tempos de crise. Davi testemunha que, mesmo diante das perseguições, o Senhor o sustentou e o fortaleceu. Não se trata apenas de bens terrenos, mas de uma vida abundante em vitória, paz e libertação. Quando confiamos no Senhor de todo o coração, Ele abre caminhos e nos conduz ao seu propósito perfeito. Muitas vezes, associamos prosperidade apenas ao dinheiro, mas o Senhor nos mostra que o verdadeiro sucesso começa no espírito. Davi, antes de se tornar rei, passou por momentos de grande provação. Ele esteve escondido em cavernas, sentiu o peso da solidão e enfrentou desafios que pareciam impossíveis. Mas em tudo isso, Deus estava moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-o para reinar. Isso nos ensina que a prosperidade bíblica não acontece de um dia para o outro, ela é fruto da nossa confiança em Deus e da nossa perseverança em meio às dificuldades. O segredo da prosperidade verdadeira está na presença de Deus. Davi declarou: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. Salmo 18, versículo 29. Isso significa que, quando caminhamos com Deus, Ele nos dá força e coragem para superar barreiras que parecem intransponíveis. O Senhor não apenas nos dá bênçãos, mas também nos capacita a conquistar aquilo que Ele tem preparado para nós. Sua intervenção divina é o que transforma a escassez em abundância e o medo em vitória. Se você deseja experimentar a prosperidade que vem de Deus, o primeiro passo é colocar sua vida completamente nas mãos dele. Davi reconheceu que sua força não vinha dele mesmo, mas do Senhor. Quando nos rendemos à vontade de Deus e buscamos refúgio nele, Ele nos guia em caminhos de bênção e livramento. Essa prosperidade espiritual reflete em todas as áreas da nossa vida: saúde, família, relacionamentos e até mesmo no trabalho. Portanto, confie no Senhor de todo o seu coração e declare com fé: Senhor, eu creio no meu milagre. Escreva isso nos comentários e profetize sobre a sua vida. Deus tem uma caminhada de prosperidade para você, e quando você crê, Ele transforma a sua realidade. A proteção divina e a superação dos desafios fazem parte da sua herança como filho de Deus. Quando enfrentamos desafios, a nossa confiança em Deus precisa ser maior do que o medo. O Salmo 18 nos ensina que Davi venceu não porque era forte, mas porque confiava totalmente no Senhor. Ele declarou: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmo 18, versículo 2.
Essa é a chave para a vitória: não depender da própria força, mas se apoiar completamente em Deus. Quando declaramos nossa fé, fortalecemos nossa alma e ativamos o mover sobrenatural de Deus em nossa vida. A palavra tem poder. Quando falamos com fé, alinhamos nossos pensamentos e atitudes à vontade de Deus. Davi não apenas acreditava, mas ele proclamava: em minha angústia clamei ao Senhor, e ele ouviu a minha voz. Salmo 18, versículo 6. Essa é a essência de uma oração de fé, saber que Deus escuta e responde. Não importa a situação que você esteja enfrentando hoje, declare com ousadia: Senhor, eu creio no meu milagre. Escreva essa frase nos comentários e profetize sobre a sua vida. Muitas pessoas esperam que os milagres aconteçam antes de crerem, mas a Bíblia nos ensina que primeiro devemos crer, e então veremos a manifestação da glória de Deus. Davi confiou no Senhor mesmo enquanto fugia de Saul, mesmo antes de se tornar rei, mesmo sem ver a promessa se cumprindo imediatamente. Ele entendeu que a fé precede a vitória. Hoje, Deus convida você a fazer o mesmo: acreditar antes de ver, confiar antes de entender e declarar antes de conquistar. A fé ativa as promessas de Deus. Quando escolhemos confiar, nos tornamos inabaláveis. O Salmo 18 nos mostra que Deus não ignora o clamor dos seus filhos. Pelo contrário, Ele age com poder quando vê um coração rendido a Ele. Se você está passando por uma batalha, declare com convicção: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, nele eu confio. A cada palavra de fé, você está construindo uma muralha espiritual ao seu redor, impedindo que o inimigo roube sua paz. Que hoje seja um dia de declaração de vitória. Não deixe que a dúvida ou a ansiedade dominem o seu coração. Tome posse da palavra de Deus e reafirme sua confiança no Senhor. Lembre-se: quando colocamos nossa fé em ação, o impossível se torna possível, e Deus nos conduz a uma vida de bênçãos, proteção e milagres. O Salmo 18 é um cântico de vitória e gratidão. Davi começa declarando: quem Deus é para ele: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmo 18, versículo 1 e 2. Essas palavras mostram que, independentemente das circunstâncias, Davi reconhecia que sua proteção, refúgio e força vinham do Senhor. Esse é um ensinamento poderoso: quando colocamos nossa confiança em Deus, encontramos segurança em meio às tempestades da vida. Ao longo do Salmo, Davi descreve como foi salvo em momentos de desespero. Ele clamou ao Senhor, e Deus interveio poderosamente para livrá-lo. Do alto estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Salmo 18, versículo 16. Isso nos lembra que, mesmo quando nos sentimos afundando, Deus nos resgata com seu amor e milagre. Ele não nos abandona nas batalhas, mas luta por nós e nos dá superação. O Salmo 18 também revela o caráter de Deus como justo e fiel. Davi diz com o fiel: te mostras fiel com o íntegro, te mostras íntegro. Salmo 18, versículo 25. Isso significa que, quando vivemos em fidelidade, experimentamos a bênção e o favor de Deus. Esse princípio nos ensina que a prosperidade verdadeira não vem apenas do que possuímos, mas do nosso relacionamento com o Senhor. A maior riqueza é andar em comunhão com Deus e viver segundo seus princípios. Além disso, Davi destaca que Deus capacita aqueles que confiam nele. Ele me dá forças para a batalha e fazendo cair os meus adversários. Salmo 18, versículo 39. Muitas vezes, sentimos que não temos força suficiente para continuar, mas a palavra nos garante que Deus nos fortalece e nos dá coragem. Ele não apenas nos livra das lutas, mas nos equipa para vencê-las. Isso significa que a proteção divina não nos isenta dos desafios, mas nos torna inabaláveis diante deles. Por isso, ao meditarmos no Salmo 18, aprendemos que Deus é nossa força, refúgio e libertador. Ele nos sustenta em tempos difíceis, nos livra do perigo e nos conduz à vitória. Que essa palavra encha o seu coração de fé. Se você crê que Deus está agindo em sua vida, declare nos comentários: o Senhor é minha rocha e minha fortaleza. Essa é a sua oração de confiança, e quando você se firma nessa verdade, experimenta a plenitude das bênçãos e da intervenção divina. Quando clamamos ao Senhor com fé e confiança, Ele responde com poder. O Salmo 18 nos mostra isso de forma grandiosa: clamei ao Senhor na minha angústia, e Ele ouviu a minha voz dos seus altos céus, Ele escutou o meu clamor. Salmo 18, versículo 6. Essa passagem nos revela que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento.
Ele vê, ele ouve e ele age. Se você tem enfrentado batalhas impossíveis, saiba que o Senhor é especialista em reverter cenários e trazer milagres onde não há saída. A intervenção divina não acontece de maneira comum. Quando Deus entra em ação, Ele muda tudo. O Salmo descreve a cena com imagens impactantes: trovões, raios, terremotos, uma resposta poderosa do céu para livrar seu servo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Salmo 18, versículo 13. Isso nos ensina que Deus não age de maneira tímida ou limitada. Quando Ele decide intervir, Ele faz com grandeza e força, trazendo libertação, proteção e vitória. Davi experimentou isso em sua própria vida. Ele foi perseguido, humilhado e traído, mas nunca ficou desamparado. No momento certo, Deus reverteu sua história, tirando-o do deserto e colocando no trono de Israel. Essa mesma intervenção está disponível para você. O mesmo Deus que livrou Davi dos seus inimigos está pronto para agir na sua vida. Não importa qual seja a sua luta, seja uma batalha espiritual, emocional ou física, clame a Deus com fé, porque Ele é fiel para responder. Talvez você esteja esperando uma resposta, um milagre, uma porta que precisa ser aberta. O Salmo 18 nos ensina que Deus age a favor daqueles que nele confiam. Ele não ignora as nossas lutas, Ele luta por nós. Mas é preciso perseverar na oração, pois muitas vezes Deus trabalha no silêncio, preparando tudo para o momento exato da nossa vitória. A espera nunca é em vão quando confiamos no Senhor. Se você crê na intervenção de Deus, declare agora mesmo nos comentários: Senhor, age poderosamente na minha vida. Essa é a sua oração de fé. Deus se move em resposta àqueles que o buscam com sinceridade. E hoje Ele quer mudar sua história. O tempo da sua vitória e libertação está chegando. Muitas vezes, quando ouvimos a palavra prosperidade, pensamos imediatamente em riquezas e bens materiais. Mas a prosperidade bíblica vai muito além disso. O Salmo 18 nos mostra que a verdadeira prosperidade está na presença de Deus, na sua proteção divina e na capacidade de superar desafios. Davi não se tornou próspero apenas porque se tornou rei, mas porque experimentou a bênção do Senhor em todas as áreas da sua vida, nos momentos bons e nos difíceis. Deus nos chama para uma prosperidade que envolve paz, alegria e segurança espiritual. Davi declarou: tornaste-me forte para a batalha, fizeste cair aos meus pés os que me atacaram. Salmo 18, versículo 39. Isso significa que Deus nos capacita para vencer não apenas dificuldades financeiras, mas também problemas emocionais, espirituais e relacionais. Uma vida próspera é uma vida em que o Senhor nos sustenta, nos fortalece e nos dá vitória sobre os inimigos que tentam nos derrubar. O mundo ensina que prosperidade é ter muito dinheiro, mas Deus ensina que prosperidade é ter tudo o que precisamos para cumprir seu propósito. Isso inclui um espírito fortalecido, uma mente renovada e um coração cheio de fé. O próprio Davi passou anos no deserto, fugindo de Saul, sem riquezas ou status, mas ele era próspero em Deus, pois nunca esteve sem a proteção divina. Essa é a verdadeira riqueza, saber que, em qualquer situação, o Senhor está conosco. A Bíblia nos ensina que a prosperidade de Deus é completa. Ele nos dá livramento, paz, força e coragem para seguirmos firmes. Se você busca essa prosperidade que vem do Senhor, busque primeiro a sua presença. Como Davi fez, faça de Deus o seu refúgio, confie plenamente nele e viva segundo os seus princípios. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo o que precisamos. Se você deseja essa prosperidade além das finanças, declare agora mesmo: Senhor, eu tomo posse da tua prosperidade para minha vida. Essa é a sua oração de entrega. Deus quer te dar muito mais do que riquezas temporais. Ele quer te dar uma vida cheia da graça, da proteção e da vitória que só Ele pode oferecer. A verdadeira prosperidade não está em conquistas passageiras, mas em uma vida firmada no Senhor. O Salmo 18 nos ensina que a prosperidade divina vem quando fazemos de Deus o nosso refúgio e confiamos inteiramente em sua vontade. Davi declarou: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Salmo 18, versículo 30. Esse é o segredo: andar nos caminhos do Senhor, confiar na sua palavra e buscar abrigo nele. Se queremos experimentar essa prosperidade completa, precisamos aprender a depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Davi não confiava apenas na sua força ou sabedoria,
mas reconhecia que todo o seu livramento, proteção e vitória vinham do Senhor. Pois contigo entrei pelo meio de um esquadrão, como meu Deus saltei uma muralha. Salmo 18 versículo 29. Isso significa que, quando confiamos no Senhor, Ele nos capacita a fazer o impossível, nos dá força e coragem para superar qualquer desafio. O segundo passo para alcançar essa prosperidade é viver segundo os princípios de Deus. O mundo ensina que prosperidade é ter poder e dinheiro, mas a Bíblia nos ensina que prosperidade é ter paz, proteção e comunhão com Deus. Quando alinhamos nossa vida à vontade do Senhor, as bênçãos nos acompanham naturalmente. Não precisamos correr atrás delas, pois Deus mesmo abre as portas e nos conduz ao seu propósito. Outra chave para essa prosperidade é a oração constante. Davi não se afastava do Senhor quando enfrentava lutas, pelo contrário, ele clamava mais intensamente. O Salmo 18 mostra que, quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele se manifesta em nosso favor. Se queremos uma vida próspera, precisamos fazer da oração um hábito diário, buscando direção, proteção e força para cada desafio. Se você deseja essa prosperidade verdadeira, declare nos comentários: Senhor, eu faço de Ti o meu refúgio. Essa é a sua declaração de fé. Quando colocamos Deus como prioridade, Ele transforma a nossa vida, nos dá vitória sobre os inimigos, nos livra dos perigos e nos conduz a uma jornada de bênçãos e realização espiritual. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Assim como Davi proclamou no Salmo 18, nós também declaramos que o Senhor é o nosso libertador e o nosso escudo em meio às batalhas da vida. Pai, sabemos que a verdadeira prosperidade vem de Ti, e por isso entregamos a nossa vida completamente em Tuas mãos. Pedimos, Senhor, que a Tua proteção nos cubra como um escudo. Afasta de nós todo mal, toda cilada do inimigo e todo obstáculo que tenta nos impedir de viver a Tua vontade. Se há portas fechadas, abre caminhos onde não há saída. Se há corações angustiados, traz paz e consolo. Se há enfermidades, opera cura e restauração. Pois Tu és o Deus que intervém e realiza milagres para aqueles que nele confiam. Pai, abençoa cada família representada aqui. Derrama sobre os Teus filhos sabedoria, força e coragem para enfrentarem os desafios com fé. Que o Teu favor os alcance, trazendo provisão, oportunidades e crescimento em todas as áreas, no trabalho, na vida espiritual, na saúde e nos relacionamentos. Que a prosperidade do Senhor nos acompanhe, não apenas materialmente, mas em paz, alegria e plenitude na Tua presença. Senhor, pedimos que fortaleças a nossa fé. Assim como Davi venceu porque confiava em Ti, queremos permanecer firmes e declarar com ousadia que o Senhor é a nossa rocha e fortaleza. Não permitas que sejamos abalados pelas dificuldades, mas nos ensina a confiar no Teu tempo e no Teu propósito. Sabemos que Tu és fiel para cumprir cada promessa e que a nossa vitória vem de Ti. E agora, com toda fé e autoridade no nome de Jesus, declaramos que tudo aquilo que tem impedido a nossa prosperidade está sendo quebrado. O medo, a dúvida e a insegurança não têm mais poder sobre nós. Recebemos a Tua bênção, a Tua paz e o Teu livramento. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus de milagres e já estás agindo em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa oração, declare nos comentários: Senhor, eu tomo posse da Tua vitória. Deus está agindo, e o tempo da sua prosperidade e transformação espiritual chegou. A fé é a chave que nos conecta ao mover de Deus. O Salmo 18 nos ensina que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Davi enfrentou perseguições, batalhas e momentos de grande angústia, mas nunca deixou de acreditar que Deus estava no controle. Ele declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Salmo 18 versículo 28. Essa deve ser a nossa certeza quando depositamos nossa confiança em Deus. Não há inimigo ou obstáculo que possa nos derrotar. Muitas vezes, somos tentados a duvidar quando enfrentamos crises, mas a verdadeira fé não se abala com as circunstâncias. Davi aprendeu que o tempo de espera não é tempo de derrota, mas tempo de preparação e fortalecimento. Se hoje você está passando por um momento difícil, não desanime. Deus está trabalhando em silêncio, moldando seu coração e preparando algo muito maior do que você pode imaginar. O Senhor deseja que você viva uma fé ativa,
uma fé que não apenas acredita, mas declara e age. O Salmo 18 nos mostra que Deus se levanta com poder para aqueles que nele confiam. Quando falamos palavras de fé, oramos com ousadia e seguimos firmes, Deus move céus e terra para cumprir suas promessas. Não há batalha que ele não possa vencer, não há muralha que ele não possa derrubar, não há milagre que ele não possa realizar. Se você deseja ver a prosperidade e as bênçãos do Senhor em sua vida, continue crendo, orando e confiando. Não permita que o medo ou a ansiedade roubem o que Deus já preparou para você. A vitória está chegando. Mantenha-se firme na palavra e siga declarando: o Senhor é a minha fortaleza, nele eu confio. Essa é a sua arma espiritual contra qualquer oposição. E para fortalecer ainda mais a sua fé, convido você a continuar essa jornada. No próximo vídeo, você verá mais sobre as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Clique agora e continue crescendo espiritualmente. Que Deus te abençoe poderosamente. O Salmo 18 nos ensinou verdades poderosas sobre fé, prosperidade e a intervenção divina. Vimos que a verdadeira prosperidade não está apenas nos bens materiais, mas na proteção, no refúgio e na força que Deus nos concede. Aprendemos que quando confiamos no Senhor, Ele nos dá livramento, nos fortalece para as batalhas e nos conduz à vitória. Agora, eu pergunto a você qual parte deste salmo mais falou ao seu coração. Como essa mensagem impactou sua vida? Compartilhe nos comentários, pois sua experiência pode edificar outras pessoas. Se esta palavra te abençoou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem inspiradora. E tem mais um vídeo especial esperando por você na tela agora. Clique e continue recebendo a palavra que transforma vidas. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo.